Começando mais um EdTalks, aquele bate-papo bem legal aqui no portal EdNews e que tem o apoio da produtora Play It Again. E no bate-papo de hoje a gente vai conversar com o Renato Mendes, ele que é cofundador da Orgânica. Ô Renato, conta um pouquinho essa história aí da fundação da Orgânica e um pouquinho da tua história. Legal, obrigado. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui com você hoje, contando a história da Orgânica e um pouquinho da minha história, né? Uhum. A Orgânica foi fundada por 3 ex-executivos da Netshoes. Então eu, Rony e a Priscila, a gente se conheceu lá, trabalhou muito tempo junto e participou desse momento de crescimento acelerado da empresa. Com certeza. A gente pegou esse conhecimento e a ideia foi montar uma empresa que fosse ajudar outras startups a passarem por isso que a gente chama do crescimento acelerado, né? do crescimento exponencial. Então a Orgânica nasce há um pouco mais de uns 4 anos com a ideia de ajudar startups a crescerem de maneira acelerada. Mas logo ela muda a sua forma de atuar. Ela continua atendendo as startups, mas a gente começa a ser buscado por grandes empresas que estão atrás de fazer um processo de transformação digital. Que é fundamental, né? Hoje em dia o mundo virou totalmente digital, né? Exato. E quando a gente começa a entender que a transformação digital nada mais é que uma resposta à disrupção digital promovida pelas startups, a gente começou a trabalhar dos 2 lados do balcão. Então, ajudando startups a atacarem o status quo e ajudando grandes empresas a se defenderem, né? Um ótimo posicionamento, né? E de uma necessidade, de uma clara demanda, né? Sim. Eu me arrisco a dizer que é o tema mais relevante do momento, né? A gente entender como as empresas, sejam elas startups ou grandes empresas, podem usar plataformas digitais para acelerar seu crescimento, né? Melhorando a aquisição, experiência de marca. Acho que esse é um tema muito relevante mesmo. Com certeza. E essa questão do mercado digital, né? Ele é universal, ou seja, é uma coisa que você pode ter um aprendizado mundial, né? Não depende só de um país, né? Não, sem dúvida nenhuma. É uma tendência global que veio para ficar. O fato de ser global permite que a gente tenha acesso a benchmarks que acontecem no exterior e consiga replicar, mas acho que sempre entendendo a questão local. O Brasil, por exemplo, tem muitas particularidades, né? Tanto em relação ao uso do digital quanto à economia real. E a gente tem que ficar atento a isso. Não adianta fazer Ctrl+C, Ctrl+V com o que vem lá de fora. Nessa questão do Brasil, como você estava citando, tem uma característica muito típica, né? Mas e essa coisa de criar um unicórnio, né? Pô, era uma coisa que não era previsível, né? Que a gente conseguisse fazer isso, né? A sensação há alguns anos é que seria uma realidade muito distante, né? E hoje a gente tem 7 ou 8 unicórnios e acho que muito em breve a gente já vai ter mais de uma dezena deles nascido aqui no Brasil. Acho que esse mercado, quando a gente fala do mercado de startups e mesmo do mercado de investimento no Brasil, ele amadureceu muito rapidamente nos últimos anos. De um lado, a gente tem fundos mais estruturados e mais preparados para fazer esse tipo de investimento e do outro, empreendedores muito mais qualificados. Acho que essa noção de que o empreendedor é uma menina ou um moleque que está dentro de uma garagem fazendo um negócio não faz mais tanto sentido. Hoje o que a gente vê é que os empreendedores bem-sucedidos já têm entre 30 e 40 anos e têm uma experiência corporativa, uma experiência no corporate anterior. E é muito interessante esse aspecto. De fato, havia uma necessidade de investimento. Eu acredito até que a gente demorou muito tempo, né? Do ponto de vista do acesso à internet, por exemplo, né? Nós temos um volume absurdo, né? E talvez o segundo maior consumidor por tempo, né, de internet, e é lá o segundo consumidor das redes sociais, e assim vai. E achava que faltava mesmo essa oportunidade de investimento, né? Demorou um pouquinho, mas agora acho que veio, né? Não, com certeza. Uma das principais barreiras de entrada que você tinha para empreender no Brasil, para começar um negócio, uma delas era acesso a capital. Acesso a capital no Brasil sempre foi restrito, sempre foi caro, e agora a gente vive um momento de liquidez internacional, quer dizer, está sobrando dinheiro, estão faltando bons projetos. Que ótimo! Essa é a curiosidade. E acho que uma outra barreira que tinha é que era difícil você conseguir dinheiro e era caro empreender. Hoje em dia é muito barato você começar uma startup de tecnologia, né? Então, essa barreira de entrada do acesso a capital e o custo,
elas deixaram de existir, o que fez com que uma série de pessoas se lançassem nessa lógica de empreender, de ser mais eficiente que as corporações tradicionais. E o que a gente está vivendo é exatamente essa transição que a gente chama da velha para a nova economia, onde as startups estão desafiando o status quo, estão desafiando o modo tradicional de fazer as coisas. Algumas estão sendo bem-sucedidas, outras nem tanto, como faz parte do jogo, né? E no setor financeiro, eu realmente estou abismado com o que está acontecendo, né? Com essas fintechs, né? Acho que Nubank acho que é uma referência maior a respeito, ou seja, ele passa a competir num aplicativo contra uma estrutura de um banco com mais de 1.000 agências, né? Exato. O setor financeiro hoje é o setor que puxa a fila da disrupção. Ele, na nossa época de Netshoes, essa transformação quem puxava era o varejo, né? Os e-commerces começaram a transformação, mas hoje não tenho a menor dúvida de quem lidera isso é o setor financeiro. Por quê? Porque ele reúne algumas características que tornaram ele perfeito para ser disruptivo, vamos dizer assim, né? Então, é um setor que tem margens muito altas, então permite que as startups, que são as entrantes, elas arrisquem uma série de coisas novas. É um setor que não tem uma tradição de marcas muito queridas pelo consumidor, então o consumidor é um setor que ele é maltratado, então quer dizer, tem a oportunidade de você fazer um serviço mais eficiente, né, e as pessoas estão dispostas a experimentar marcas novas. E tinha uma questão regulatória, que era uma barreira de entrada muito grande, que o Banco Central está tratando de resolver. Sim, então o Banco Central está ajustando a regulação em prol das startups e aí criou assim a tempestade perfeita. Né? Hoje a gente tem o cenário perfeito para que as startups entrem e façam coisas muito bacanas nesse setor financeiro. Ah, que bom. Renato, você escreveu um livro, né? Sim. Mude ou Morra, né? Mude ou Morra, é. Me conta um pouquinho a respeito do livro. Sim, esse é um livro que eu escrevi com o meu sócio, que é o Rony Cunha Bueno, e o título é essa provocação para as empresas da economia tradicional, né? O Mude ou Morra, a mensagem que a gente está dizendo é: ou vocês se adequam a essa nova forma de fazer negócios, ou vocês vão ter problema, né? Então, no livro a gente conta um pouco, a gente dá um pouco desse cenário de como essas mudanças estão acontecendo, a gente explica um pouco o jeito startup de pensar e agir. E a grande mensagem do livro é essa, né? Você não precisa ser uma startup para aprender a pensar e agir como uma. E quem não entender esse novo jeito de fazer negócios vai ficar para trás. Nossa, isso é uma realidade, né? A gente está percebendo uma mudança sensível, né, nos negócios, né? Agora, na Orgânica, qual é a regra? É uma consultoria? Como é que você atua? A Orgânica também é uma empresa da nova economia, né? A gente opera, acho que num modelo de startup, um modelo em rede, em que, uma vez que a gente identifica um projeto novo, eu vou ao mercado para alocar os melhores recursos que estão disponíveis para trabalhar nesse projeto. Então, de novo, a gente começou ajudando startups a se acelerarem seu crescimento, a gente continua fazendo esse trabalho, mas hoje o core da Orgânica está em ajudar grandes corporações em processos de transformação digital. E a gente tem demandas de todos os tipos. Então a gente tem desde implementação de métodos ágeis, a gente tem implementação de OKR, a gente tem revisão de estratégia de marketing digital, a gente tem todo tipo de projeto que tem a ver com a nova economia, e a Orgânica se tornou uma alavanca nesse tipo de projeto, sempre ajudando as grandes a competirem de igual para igual com a startup, que é um baita desafio, porque elas não são programadas para isso. Sim, né? Perfeito, é bem interessante. A propósito, com esse avanço da tecnologia, a gente percebe o poder indo para a mão do consumidor, né? Ou seja, a empresa agora ela conversa direto com o seu cliente, né? Como é que funciona esse aspecto da Orgânica em orientar a empresa a atuar junto ao seu cliente, seu consumidor? Perfeito. Eu acho que uma das premissas desse jeito startup de fazer as coisas é de colocar o cliente no centro da estratégia. Tradicionalmente, as empresas estavam mais acostumadas a olhar para dentro, né, criar produtos olhando para dentro e empurrar soluções goela abaixo. Né? A primeira coisa que a gente faz, quando a gente fala de transformação digital, a gente pensa que é sobre tecnologia. Não é. É sobre gente, é sobre mudar mindset, é sobre ensinar os executivos a pensarem de um outro jeito. Então, a primeira coisa que a gente muda quando entra numa empresa, a transformação é cultural, é disso, é falar assim, para que a gente existe? A gente existe para resolver um problema de um consumidor que está lá na ponta. Então, a primeira coisa é eu preciso conhecer muito bem as necessidades, as dores desse consumidor, para eu poder ter uma proposta que tenha mais valor do que a dos meus concorrentes.
Então a gente começa entendendo sempre de quem é o problema que eu estou resolvendo e que problema é esse. Para a partir daí desenhar uma solução. Então é um processo um pouco ao contrário do que está se acostumado a fazer. Eu brinco que a empresa tradicional empurra soluções e a empresa nova economia puxa. Sim. Ela escuta do cliente, ela conversa, ela fala, entendi, esse problema não tá sendo resolvido de uma forma bacana. Eu posso te ajudar nessa resolução. Então, de novo, não é sobre tecnologia, é sobre gente, porque passa muito por mudar a forma de pensar e a forma de agir. Muito legal. E como é que se contrata a orgânica? É através de encontros, de reuniões, de oportunidades de negócio, histórico? Acho que quem quiser contratar a Orgânica pode entrar no nosso site e mandar uma mensagem no orgânica.digital, mas a maior parte dos nossos negócios acontecem por meio de indicações. Sim. Então são clientes atuais que estão satisfeitos, que acabam um executivo que comenta com o outro, que comenta com o outro. Então acho que a primeira forma nossa de trabalhar é por indicação. A gente tem recebido um volume bem interessante de mensagens no site por conta, acho que do Moody ou Morra, das palestras, dos workshops que a gente faz. Mas a Orgânica, de novo, ela opera de um jeito diferente. Ela não é uma consultoria, ela não é uma agência. Ela trabalha junto às consultorias, ela trabalha junto das agências. E eu acho que a gente está querendo também recriar esse jeito, né? Usar a nova economia, praticar o que a gente fala. Então, a Orgânica é uma empresa muito horizontal, ela é muito pouco hierárquica, na verdade ela só tem 2 níveis de hierarquia. Hoje a gente deve ter 40 pessoas ativas na rede, deve ter mais ou menos uns 15 ou 17 projetos rodando agora simultaneamente. É um pouco esse o jeito orgânico de fazer as coisas, porque ele muda toda hora, né? Eu não preciso escrever mais nada na pedra, né? Eu não preciso ter estruturas tão rígidas. Eu também me adequo às necessidades do cliente. Eu estava agora tomando café da manhã com uma empresa que já é nosso cliente, e eles estão pedindo agora que a gente monte uma célula e que fique alocada dentro do cliente para fazer estratégia de growth, de aquisição. Sim. É algo que a gente não fazia, mas a partir de uma demanda de um cliente, talvez eu tenha que me adequar e oferecer esse produto como existe essa necessidade. E esse aspecto é curioso, porque de uma certa forma, esse aprendizado que o cliente passa a ter, ele acaba incorporando, né? Não vai longe. No caso de uso de tecnologia de comunicação, para mídia programática, por exemplo, está indo muito para dentro da empresa. Totalmente. A gente tem algumas premissas, acho que tornam a Orgânica única, né? Ou pelo menos uma proposta de valor bastante diferenciada. A primeira delas eu acho que as consultorias e agências pecam quando elas se apresentam ali como o super-herói que vai resolver todos os problemas. Sim. O nosso approach é um pouco mais humilde. O nosso approach a gente vai trabalhar junto com você e a gente vai co-criar. A gente vai construir soluções juntos. Muitas vezes a gente vai errar, mas eu tenho certeza que juntos, em algum momento, a gente vai acertar a mão e esse negócio vai alavancar. Então, acho que essa é a primeira premissa, de co-criar. A segunda eu como Orgânica, eu não posso chegar na sua empresa para ficar para sempre. Eu paro da premissa que meu trabalho tem começo, meio e fim, e ele tem que deixar um legado. Eu preciso formar equipes internas, estruturas internas, ou preparar os seus fornecedores, que podem ser as agências, ou podem ser as consultorias, para trabalharem de forma bem sucedida depois que eu me vá. Então, de novo, a gente tem tentado fazer as coisas do nosso jeito e até aqui tem funcionado muito bem. Legal. Nós estamos encerrando o nosso bate-papo. Comenta sobre o livro, você está indicado entre os 5 do Prêmio Jabuti desse ano? Sim. A gente, como eu falei, fez um livro, eu acho que muito para contar essa nossa visão de mundo, e era um livro muito mais para nós do que para os outros. O livro, nos primeiros 30 dias, ele já foi para a lista dos mais vendidos, então se tornou um best-seller. Depois a gente recebeu a ótima notícia de ser nomeado ao Jabuti e agora de ser um dos finalistas do Jabuti. Então, eu não sei que data isso vai para o ar ou está gravado, mas agora no dia 28 saem os premiados, né? A gente vai ter o anúncio dos vencedores e tomara que a gente ganhe. Acho que vai coroar uma trajetória do livro que é muito bacana. Estamos na torcida e muito obrigado pelo bate-papo, viu? Obrigado você e a todos que estão nos assistindo. Estamos encerrando mais esse bate-papo. Hoje falamos com o Renato Mendes, ele que é sócio fundador da Orgânica, uma empresa que dá um apoio estratégico fundamental para as startups. Muito legal, foi um programa muito bom. Queria agradecer a audiência, lembrar que a gente tem o apoio da produtora Play It Again e convidar vocês para o próximo bate-papo aqui no EdTalks.